Bíblia, Romanos, capítulo 15, verso 13. Eu creio que você deve ter ouvido essa palavra numa célula aí em algum lugar, nesses dias, ou no seu culto da virada, ou no culto depois da virada, ou numa reunião com o seu pastor, como foi meu caso. Então eu vou fazer bem trabalhinho de escola aqui, eu estou com medo de envergonhar o professor. O pastor ministrou essa palavra para nós numa das nossas reuniões. E alguém já disse aqui que de vez em quando a gente ouve palavras e a palavra vem, pega no nosso coração. E não tem jeito, quando pega, pega. E o pastor Gilberto estava falando aqui da ansiedade dele. Eu não vou nem usar a palavra ansiedade, pastor. O que rolou comigo foi uma incredulidade. Eu não tive fé. O pastor falou assim: ô Rafa, sua palavra está pronta para dia 15? Aí a primeira pergunta: que dia 15? Aí ele falou assim: como assim que dia 15? Eu falei assim: o senhor está falando lá da capacitação? Ele falou: é lá em Dracena, no Parmenas. Eu falei: não, eu sei que vai ter a capacitação, eu vou estar lá, só não sabia que eu ia pregar. Essa é a surpresa, né, pastor? E aí nós aceitamos o encargo. O homem mandou, né? O mestre mandou. Mas é com um grande privilégio. Já tivemos a oportunidade de estarmos aqui com a igreja de Dracena algumas vezes, com a igreja de Panorama também. Os irmãos de Araçatuba a gente já esteve junto. E os de Castilho tem que me aturar lá mesmo, então não tem jeito, né? E eu queria trazer uma palavra para você sobre esperança. Quem aqui já ouviu alguma coisa sobre esperança esse ano? Levanta a mão, deixa eu ver. Aleluia, glória a Deus. Como eu disse, nós ouvimos isso na nossa reunião dos pastores junto com o pastor Rogério. E eu sei que alguns pastores já compartilharam essa palavra. Os meninos que estão aqui comigo, vieram alguns aí de Castilho. Dá um glória a Deus aí se você é de Castilho. Ó, você está vendo que a loucura passa, né, irmão? Nós é Castilho ali, cara, aquela água ali tem alguma coisa. Nós é meio chapado ali em Castilho, ali, não é normal. Mas ali em Castilho, eu preguei isso domingo agora, no último domingo eu ministrei essa mesma palavra que eu vou ministrar para você. Não tenho a intenção de trazer nada novo, mas eu queria reacender a esperança no seu coração. Que é, comece o ano enchendo o seu coração de esperança. Eu estou vendo que essa decoração aqui provavelmente foi a decoração do ano novo, não é? Vocês passaram a virada aqui na igreja, né? Quem aqui passou a virada na igreja? Ou aqui em Dracena ou na sua igreja lá na sua cidade? Aleluia, glória a Deus. Quem aqui não passou na igreja? Passou na casa dos amigos ou da família? Levanta sua mão. Lá em Castilho a gente não teve culto da virada, então os castilhenses, tudo levanta. Quem aqui passou a virada viajando? Levanta a mão. Irmão, a gente tem alguns primos ricos, aleluia. Quem passou viajando é os primos ricos aí que a gente tem, glória a Deus por isso. Mas você sabe que esse negócio do virar do ano, tem gente que encara isso muito natural, porque é uma coisa natural. O calendário é uma coisa inventada pelo ser humano, amém? O calendário, principalmente esse calendário que a gente usa, o calendário moderno, ele é o calendário que a gente chama de calendário solar, porque antes de ter o calendário solar, se usava o calendário lunar. O povo de Israel, por exemplo, usava o calendário lunar. O que é o calendário lunar? Era 4 luas, passou um mês. Então era lua cheia, lua minguante, lua crescente. Qual que é a outra lua, irmão? E a lua nova, passou um mês, a lua cheia, aí era outro mês, eles contavam assim. A gente começou a contar com o sol. Então a gente conta basicamente os 12 meses do ano. Para nós o ano tem 365 dias, aleluia. Mas por que eu estou falando isso para você? Porque é verdade, o ser humano inventou o calendário, mas quem inventou os tempos foi Deus. E o Deus que inventou o tempo, irmão, aleluia, Ele é maravilhoso. Ele foi dividindo, Ele foi fragmentando o tempo assim para a gente poder contar de uma maneira tão extraordinária. Porque, por exemplo, não interessa se você conta o tempo de maneira solar ou lunar, um ano precisa ter 4 estações. O ano tem primavera, verão, outono, inverno, acabou o ano. Dentro de um ano precisa ter 4 estações, a gente sente. Quem aqui já cantou a música do Sandy Júnior ali? Não, brincadeira.
Mas a Sandy e o Júnior já dizia que existem 4 estações, o outono é sempre igual. Ah lá, tem uns aqui que até bate o pé, os fãs de Sandy Júnior. Se você é fã de Sandy Júnior, irmão, tem uma notícia para você, você está ficando velho. Tem uns jovenzinhos aí que não sabem nem quem é Sandy Júnior. Laís, você sabe quem é Sandy Júnior? Ah, meu Deus. Ah lá, eles não sabem, cara. Oh, meu pai, me acode, Senhor. Mas o ano tem 4 estações. E não só Deus dividiu o ano assim em 4 estações, mas tem esse negócio da lua, por exemplo. Deus dividiu o tempo em luas. E não foi o ser humano que fez, é Deus. Então existe uma lua cheia, uma lua nova, uma lua minguante, uma lua crescente. E você entende que depois que passar aquelas 4 luas, vai vir a lua cheia de novo. Quem inventou isso? Deus. Aí a Bíblia diz que lá no começo, no princípio, se já não bastasse Deus dividir em ano e dividir em mês, aí Deus lá no princípio, a Bíblia fala que no 7º dia, Deus faz o quê? Descansa. Ele está instituindo ali o quê? A semana, mais um ciclo. Deus divide o ano em 4 estações, o mês em 4 luas, a semana em 7 dias. Mas não bastasse isso, Deus divide o ciclo em dia. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que a cada manhã as misericórdias de Deus se renovam. Ela diz que o choro pode vir de noite, mas a alegria vem pela manhã, sempre vem pela manhã, porque o sol sempre vai renascer. Então eu não sei você, mas para mim mudou um ciclo. Para mim eu comecei a contar de novo. Hoje eu estou no 15º dia de um novo ciclo, que ainda tem mais 350 dias para ser vivido. E a minha esperança está mais renovada do que nunca. Principalmente depois da terça-feira, dia 5, pastor. Terça-feira foi dia 5 ou dia 4, irmãos? Ajuda eu aí, dia 4. Terça-feira, dia 4, depois que eu ouvi essa palavra aqui, queria ministrar no seu coração. Romanos capítulo 15, verso 13. Que o Deus... Pastor, liguei o cronômetro aqui para não vacilar. Estou ligado. Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz. O pastor Estélio aqui já falou hoje de amor e paz. E o apóstolo Paulo aqui em Romanos está falando que o Deus da esperança encha o seu coração de alegria e paz. Amor e paz, alegria e paz, esperança e paz. E ele diz assim: por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Amém? Vamos orar? Pai, nós te agradecemos a tua palavra aberta diante de nós. Pedimos, Senhor, que em nome de Jesus o Senhor ministre nos nossos corações. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, fala com os meus irmãos. Senhor, fala com os pastores aqui. Fala, Senhor, em nome de Jesus com as pastoras. Fala, Senhor, com os jovens. Fala, Deus, com os adultos. Fala, Senhor, com as mulheres. Fala, Deus, com as crianças. Fala com todos nós, ó Pai, e renova a nossa esperança. Reacende a chama da esperança nos nossos corações. Desde que nós chegamos aqui, Pai, algo extraordinário começou a acontecer. Eu oro a Deus para que não pare, mas que continue, e nós possamos continuar recebendo mais e mais da tua glória, em nome de Jesus. Amém. O apóstolo Paulo está dizendo assim: olha, eu oro por vocês, eu torço para que toda a alegria e paz invada o seu coração, toda paz invada o seu coração, e que você seja renovado. E é interessante que o apóstolo Paulo vai dizer assim: eu peço que o Deus da esperança encha você de esperança. Então a primeira coisa que eu já vou falar para você, essa esperança que eu estou ministrando para você aqui, é diferente de qualquer esperança que você já ouviu aí. Porque talvez você diga assim: pastor, eu vi um cara aí que é coach, ele estava falando a mesma coisa que o senhor, tem nada a ver com a igreja, e ele estava falando a mesma coisa que o senhor lá no evento dele lá. Não, mas a nossa esperança vem de Deus. É o Deus da esperança que vai renovar a sua esperança aqui hoje, e Ele vai renovar através do Espírito Santo dEle.
Você sabe, querido, que uma das palavras que a gente usa assim, quando a gente está cheio de esperança, é entusiasmo, não é? Olha, eu estou cheio de entusiasmo, eu estou entusiasmado. Você sabia que a base da palavra entusiasmo é in e teos? Eu estou cheio de entusiasmo, in e teos, que no grego significava praticamente em Deus. Eu estou cheio de entusiasmo, eu estou cheio de esperança. Quer dizer o quê? Eu estou em Deus, eu estou no Espírito Santo, eu estou me enchendo nele, e ele me dá essa esperança todos os dias, todas as manhãs. E nesse ano de 2022 tem sido mais extraordinário ainda essa esperança que ele tem renovado sobre nós. Isto é, a vontade de Deus é encher você de alegria e paz. Mas é para quê? Para que você transborde de esperança. É uma outra coisa que o apóstolo Paulo fala que é interessante. Ele diz que a gente ia transbordar de esperança, irmão. Não é só que você ia ter esperança. O que é uma coisa que transborda? É uma coisa que enche tanto, enche tanto, enche tanto, que quando você vai ver, ela começa a saltar para fora, ela começa a jogar para fora, ela começa a tocar tudo que está em volta dela. Se uma coisa transborda de algum líquido, daqui a pouco aquele líquido começa a molhar tudo que está em volta. A vontade de Deus é que você transborde de esperança. Aí eu já te faço a primeira pergunta: você acha que onde você passa, você transborda esperança ou desesperança? Conversar com você, ter um minuto com você, é um transbordar de esperança ou de desesperança? A Fá falou algo aqui, não sei se foi a Fá, o pastor Olga, falou algo interessante. Como que é as suas conversas na fila da lotérica? Ai, menina, as coisas estão difíceis, né? Não está dando não. Ou será que rapaz, as coisas estão difíceis? Mas o nosso Deus é o Deus da esperança, Ele pode dar qualquer coisa para você. Aí você começa a transbordar esperança. Será que você é daquele tipo de gente que onde você chega a esperança vai embora? Ou ela só se multiplica mais? Porque o apóstolo Paulo está dizendo que o Deus da esperança pode fazer você transbordar esperança. E a esperança é uma coisa que para nós assim às vezes é pouco falada e pouco ministrada e pouco lembrada, e a gente dá pouca importância para a esperança. Mas o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 13, 1 Coríntios capítulo 13, lá no versículo 13, você sabe que 1 Coríntios capítulo 13 é o famoso hino do amor. É o hino do amor, não é? O que está escrito lá em 1 Coríntios capítulo 13? Quem é que falou aqui que está namorando? O pastor perguntou aqui se tem alguém que estava namorando. Quem é que levantou a mão? Ali, ó. Aleluia. Os namorados precisam saber 1 Coríntios 13. De vez em quando fazer uma resenha, a moral, né? Ainda que eu falasse a língua dos homens e a dos anjos. Cadê o pastor Gilberto, que é radialista? Se eu não tivesse amor, eu nada seria. Aleluia. Ainda que eu falasse a língua dos homens e a dos anjos, se eu não tivesse amor, eu nada seria. E o apóstolo Paulo, depois de descrever todo o hino do amor no versículo 13, oh meu querido, muito obrigado. Aleluia. Deus lhe abençoe. Deus lhe bendiga, como diz os uruguaios. Deus lhe bendiga. Eu hablo um pouquinho de espanhol, hermanos. Amém? Mas aí, o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 13, no verso 13, ele fala assim: agora pois, permaneçam a fé, a esperança e o amor. Dos três, o mais importante é o amor. Mas o apóstolo Paulo põe a esperança no top 3. Ô Fá, como que é a pronúncia daquele negócio quando o assunto está no topo assim dos assuntos comentários na internet? Como é que é? Alguém sabe me falar? Sabe quando está no topo dos assuntos comentados lá no Twitter? Aí tem um nome disso aí. Como é que é o nome? Ah, poxa vida, isso aí. É top, mas tem uma outra palavra. É o top 3, mas em inglês. É que minha pronúncia do inglês não é tão boa quanto do espanhol, então não vou arriscar. Mas ele fala isso, o apóstolo Paulo fala que está no top 3.
A esperança está no top 3. Então você vai manter alguma coisa nesse mundo aqui, então mantenha a fé, a esperança e o amor. É verdade, não estou dizendo que o amor é menos importante, até porque o amor vai permanecer. O amor, ele é para a eternidade, a gente sempre vai amar. A fé e a esperança daqui a pouco vão acabar, porque quando a gente chegar na eternidade, não precisa mais ter fé, vai estar tudo ali revelado. Não precisa mais ter esperança, vai estar tudo ali revelado. Mas ele está dizendo que para viver aqui nesse mundo, é importante a fé, a esperança e o amor. É o top 3. Olha o quanto que o apóstolo Paulo dá importância em você manter o seu coração cheio de esperança, cheio de desejo de não parar, de não desanimar. Aí o apóstolo, aí o pastor Rogério, também é apóstolo. O pastor Rogério, quando ele estava lá dando aulinha para nós, ele falou que é interessante você notar que no grego, a palavra que traduz esperança a minha pronúncia do grego é boa, elps. É elps, a palavra do grego, que quer dizer esperança. E o que quer dizer isso? O que quer dizer elps? Significa uma expectativa, uma convicção, uma expectativa confiante de que as coisas boas estão vindo da parte de Deus. Eu tenho convicção. Quando você diz eu tenho esperança, como está escrito ali no grego, você está dizendo eu confio, eu tenho confiança. A minha confiança, ela não desaparta do meu Senhor. Então eu continuo confiando. Talvez as coisas não estão como eu queria que estivesse, mas eu continuo confiando que Deus está no controle de todas as coisas. Por isso eu não perco a minha esperança. Aleluia. Aí tem a palavra esperança também no Antigo Testamento. A gente vai ler um texto daqui a pouco que fala de esperança no Antigo Testamento. E você sabe que o Antigo Testamento não foi escrito em grego, foi escrito em hebraico. E a palavra esperança no hebraico eu achei mais interessante ainda. Por quê? Porque é tikvá. Aí eu já não garanto para você se a pronúncia está certa. Tikvá. E o que significa tikvá? A mesma palavra que escreve esperança no Antigo Testamento, escreve corda. Você acredita? A mesma palavra que é para esperança no Antigo Testamento, é para corda. Aí a gente vai ler e fala assim, mas o que tem a ver corda com esperança? É porque no Antigo Testamento a ideia de esperança é a ideia de estar amarrado, de estar selado, de estar lacrado. Então eu continuo crendo, por quê? Porque eu e o meu Senhor, a gente não consegue se separar. Eu estou amalgamado nele, eu estou dentro dele, ele está dentro de mim. E quando ele está dentro de mim, ele é o Espírito da esperança que me enche, me preenche e me continua fazendo crer. Estou amarrado nele, ele está amarrado em mim. Estou convicto de que ele está em mim, eu estou nele, e como eu estou nele, ele está em mim, a gente não separa. Então a minha esperança continua viva, porque como já foi dito aqui, a aceleração, a vitória, a unção, a presença, não tem nada a ver comigo, tem a ver com ele. E a minha esperança permanece, por quê? Porque eu estou nele, e ele está em mim. Quantos conseguem entender isso? Diga amém. Aleluia. Aí eu queria ler com você Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Aleluia. Vai dar tempo, vai dar tempo, vai dar tempo. Aleluia. Oh. Romanos capítulo 5. Vamos ler a partir do 1. Diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Quantos aqui estão em paz com Deus? Ah, eu estou em paz com Deus, aleluia. Aí no verso 2 diz assim: por meio de quem obtivemos acesso pela fé a essa graça, na qual estamos firmes. Quem aqui está firme na graça? Aleluia. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Por que a minha esperança não acaba, não se finda? Porque se eu tenho que me gloriar em alguma coisa, eu me glorio na esperança da glória de Deus. Mas não só isso, o apóstolo Paulo não acaba aqui. No versículo 3 ele fala assim: e não só isso,
mas também eu me glorio nas próprias tribulações. Porque talvez eu estou dizendo para você aqui, você tem que manter a esperança. Você está dizendo, o senhor está falando de esperança, que sua vida é boa, pastor. O senhor tem uma cara de que estava na praia, nas férias. Eu conto ou vocês contam, povo de Castilho? Você está falando de esperança aí, pastor, que a vida do senhor é boa. Não, irmão, não é por isso não. Porque eu me glorio também na tribulação, sabendo que a tribulação produz perseverança. Quanto mais tribulação tem, mais perseverante você fica. Verso 4. E a perseverança produz experiência. E a experiência produz esperança. A experiência produz esperança. E o versículo 5, que é para chapar o coco. Versículo 5, ele fala assim, ora, a esperança não confunde. A minha versão aqui, que é a NVI, a nova versão internacional, fala assim, a esperança, essa esperança que nós estamos falando aqui, a esperança que vem de Deus, ela não decepciona. Ela não te decepciona, ela não te confunde, ela não te deixa na chapada, ela não te larga, ela não te abandona. É por isso que estamos falando aqui para você. Todo mundo que passou aqui falou para você, olha, você quer manter sua esperança viva? Mantenha, mas não mantenha sua esperança em você, mantenha sua esperança nele. Não foi isso que o pastor Estélio ministrou para nós aqui? Quer manter a sua perseverança? Mantenha, mas não mantenha confiante em você. Não tem nada a ver com você. A esperança que não decepciona é a esperança que eu mantenho nele, porque ele jamais me abandonará. Aleluia, aleluia, aleluia. Aí, agora eu vou caminhar para o final. Falar igual a pastor Olga, agora eu vou começar a pregar. Aí eu comecei a pensar assim, pastor, uma palavra dessa não tem erro nenhum. Eu não sei você que está sentado aí, mas uma palavra dessa, falar de esperança, falar de renovar a esperança, falar de continuar confiando, falar dessa esperança que não confunde, não abandona, não desampara, não tem erro nenhum. Mas na hora que eu fui pregar isso domingo lá na igreja, e para ministrar para vocês aqui, eu fiz a seguinte pergunta: qual que é a dificuldade, pastor, de ministrar sobre esperança? Qual que é a dificuldade? Você pegou tudo que eu falei aí? Recebeu tudo? Agora, o que poderia fazer você sair daqui, daquela porta ali, mesmo depois de tudo isso, sem esperança? Porque depois que o pastor acabou a reunião, que a gente fechou o celular, eu fui orar a Deus e fui me perguntar isso. Senhor, se o Senhor está falando tanto de esperança através do meu pastor, por que parece que a esperança não está queimando em mim? E foi, Deus faz umas coisas que é extraordinária, né, você? E foi ali que Deus me deu algumas respostas. Então a primeira coisa que Ele falou comigo é o seguinte: é que é difícil. Primeira razão pela qual talvez você poderia sair daqui sem essa esperança, essa convicção mesmo, de que Deus pode mudar o seu ano e fazer o seu ano extraordinário. Essa esperança de que Deus pode acelerar tudo na sua vida, em muitas áreas, nesse ano de 2022. Essa esperança de que quando o calendário virou, a sua vida pode dar uma reviravolta também. Por que você pode sair daqui não sendo ministrado por isso? Primeiro, porque é difícil falar de esperança para uma geração que é imediatista. Sabe por que você pode sair daqui sem esse desejo no seu coração de fazer a esperança queimar? Porque é difícil falar de esperança para uma geração que é imediatista. E eu pensei bem o que eu ia falar. Por quê? Porque a gente está falando de aceleração, mas a gente não está falando de ser imediatista. A gente está falando de Deus acelerar muitas coisas na nossa vida, mas a gente não está falando de ser ansioso. A nossa geração não é acelerada em Deus, a nossa geração é ansiosa.
A gente quer as coisas para ontem. Para ontem, não, por que Deus não fez, pastor? Eu estou em crise, eu vou parar de ir, eu vou fechar a célula, eu vou parar de ir para a igreja, eu vou fechar a igreja. Porque a gente é meio... Sabe o que aconteceu comigo esses dias? Eu falei isso lá na igreja domingo. Esses dias eu fui chamar um cara para fazer um churrasco, amigo. Falei, irmão, vamos fazer um churrasco lá em casa, tal, nós compramos carvão, compra uma carninha, tal, a mulher faz a mandioca, tá, aquela coisa, e pá. Ah, pastor, por que nós não vai no espetinho? Por que a gente não vai no espetinho? Eu não vou perguntar, mas tem gente que tem a mesma... Tem gente aqui que tem o mesmo raciocínio. Por quê? Porque o churrasco na sua casa, compra carvão, pega carvão, limpa a churrasqueira, libera a churrasqueira, limpa a casa, lava a louça, prepara a mesa, põe o talher, limpa o talher, e vai dali, lava a grelha. Ah, irmão, lavar a grelha. Quando você não lava, quando acabou o churrasco da última vez, lavar a grelha. Por que nós não vamos no espetinho? É bem mais fácil. E é bem mais imediato. E você sabe que é uma coisa? A Bíblia... eu também acho. Sabe por quê? Porque o churrasco, depois que você come, você pega o violão. Às vezes antes de comer, você pega o violão. Às vezes você arma a mesa. Às vezes você joga um Uno. Às vezes você chama os amigos. Às vezes vem gente que você não estava esperando. A mesa já está posta, já está todo mundo ali. Que bom te receber aqui. Mas a gente é imediatista. A gente prefere ir no espetinho. Inclusive, a gente prefere, em vez de ouvir uma pregação de 40 minutos, assistir um Reels que o cara falou a melhor parte. Para que eu vou assistir a pregação que tem 40 minutos, se o Reels tem 30 segundos lá, eu já mato a charada. Já entendi tudo que o cara pregou aí, 30 segundos. Inclusive, às vezes, melhor do que o Reels é os Stories, que é 15. Tá pago. Vou assistir uma pregação de 1 hora do Aloysio? Não, as melhores partes ele põe nos Stories. Por quê? Porque nada nos prende mais que 30 segundos. A gente não aguenta esperar. A gente não aguenta preparar a festa. A gente não aguenta esse negócio de pega a galinha, depena a galinha, põe a galinha para coisar, faz a galinha. Não, pastor. Compra o steak pronto. Aleluia. Sabe o que é isso, irmão? É uma geração imediatista. A gente é imediatista. Como é difícil falar de esperar para alguém que queria para ontem. Sabe por que muitos de nós virou o ano e você ficou assim? Mesma coisa. Só calendário, coisa humana. Sabe por quê? Porque alguma coisa que você queria no ano passado não veio. Aí você que é imediatista falou, então deixa. Você está igual o Sansão, quando a mãe de Sansão falou, não, você tem que escolher uma noiva daqui das de Israel. Ele falou, se não for daqui, se não for de aqui eu quero, lá eu não quero nenhuma. Se não for no meu tempo, Deus, então eu não quero nada. Eu queria para hoje, eu não queria esperar. Como é difícil falar de esperança para uma geração que é imediatista. Mas eu vou te falar uma coisa, irmão. Presta bastante atenção. Deus não vai se render à nossa ansiedade nervosa. As coisas com Deus continuam sendo assim. Entra dentro do teu quarto. Fecha a tua porta. E o teu Deus, que te ouve lá no secreto, que te dá esperança, te recompensará. Aí sabe o que a gente quer? Não, vou sair no cabelo. Põe o tênis, coloca a calça, põe a calça, penteia o cabelo. Vou correr, porque esse ano é o ano da aceleração. Não é o ano da ansiedade, irmão. Nem da pressa. É da aceleração. E não é você que vai acelerar. É o Senhor que vai acelerar muitas coisas na sua vida. Para de ser nervoso, para de ser ansioso, para de ser apressado, para.
Quem de vós, com toda a sua ansiedade, pode acrescentar um côvado ao seu tamanho, ou um fio de cabelo na sua careca, sem ofensa aos presentes? Sua ansiedade toda, irmão, você não... Sabe por que muitas vezes você não renovou a sua esperança ainda? Porque a ansiedade lá de trás já dominou seu coração, ó. Mas não só isso. Uma segunda razão pela qual é difícil falar de esperança nos nossos dias é porque como é difícil falar de esperança para uma geração que desiste no primeiro obstáculo. Como é difícil falar de esperança para uma geração que desiste no primeiro obstáculo. Eu vou te perguntar, irmão, quantas pessoas você conhece? Às vezes tem alguém até aqui que parou. E se você perguntar, por que você parou? Ah, porque não ia ninguém na célula. Ah, eu fiz a célula lá, pastor, fiquei um mês fazendo a célula, ia 2 pessoas. Mas você esperava o quê? Você é quem? Você é o Billy Graham? O que você esperava? Que no primeiro mês fosse 50? Aí, como não foi ninguém na célula no primeiro mês, ou foi 2, 3 pessoas só, aí o que você fez? Você fechou a célula. Sabe por quê? Porque o primeiro obstáculo veio, e no primeiro obstáculo você já desiste das coisas. Assim como eu também. Às vezes eu tenho ideias assim, eu sou o cara das ideias, irmão. Às vezes eu vou parar Castilho aqui, fazer uma fila de gente aqui, carro, trio elétrico. Aí eu vou na prefeitura, não, mas isso aí a gente não está dando liberação, então vamos parar, esquece. Por quê? Porque no primeiro bloqueio a gente fala, então desiste, vamos deixar quieto isso aí. Na primeira dificuldade a gente faz o quê? Vamos abandonar, pastor, não dá. Pior que tem gente assim que ainda atrapalha os outros ainda, não é, pastor? Por quê? Porque a gente sabe que tem a dificuldade, mas a gente está assim, não, gente, vamos que dá. Aí o cara chega, eu chamo esse irmão aí, irmão, lá na igreja o pessoal já está acostumado. Eu chamo esse abençoado aí de passageiro da agonia. É o cara que gosta da notícia ruim. Teve uma época que eu trabalhei no frigorífico, trabalhava no Friboi, lá em Andradina. E a gente lá não trabalhava no sábado, mas de vez em nunca aparecia a gente chamava inclusive carinhosamente esse dia aí de cilada. Parecia uma cilada, às vezes. Rapaz, aí dava uma quinta-feira, assim, umas 3 horas da tarde. Vinha um abençoado do pavilhão 9. Lá de cima, ele dava passada larga, gente. Vocês não estão entendendo, ele vinha assim, ó. Aí ele vinha assim, ó. Vocês estão sabendo? A gente via ele entrando, já falava, lá vem. O que é? Sábado a gente vai ter que vir. Como que gosta de trazer má notícia? É o passageiro da agonia. Não é? Você já teve alguém assim? Rapaz, tem gente que ama trazer uma... Desculpa a palavra, tem gente que não ama, mas tem gente que ama trazer uma desgraça, meu Deus. E aí, quando vem alguém e traz a notícia ruim, aí você fala, então é melhor parar. Mas tem uma história na Bíblia, bicho, que é extraordinária. Está em Josué capítulo 14, você deve conhecer essa história. Para você entender Josué capítulo 14, você tem que entender Deuteronômio, lá atrás. A Bíblia fala que Deus mandou 12 espias para espiar a terra de Israel. Quantos conhecem essa história? 12 espias, aí 10 voltaram com um relatório negativo, mas 2 voltaram com um relatório positivo. Quem foram os 2? Josué e Calebe. Aí o Josué e o Calebe deu um relatório positivo e Moisés falou, como vocês 2 foram os únicos que deram relatório positivo, a promessa está sobre a vida de vocês, e os outros 10 vão morrer no deserto. Isso é sério, a gente poderia falar mais disso aqui, mas deixa. Os outros 10 morreram mesmo no deserto, Josué e Calebe entraram na terra. E o Josué assumiu a posição de liderança quando Moisés morreu. Amém? Aí Josué capítulo 14 vai contar uma conversa que Josué teve com Calebe, ou que Calebe teve com Josué. Vamos ler, irmão, mas eu queria que você lesse comigo aqui, ó, no sangue aqui, ó, no pulsando, vai, vamos ler todo mundo junto aqui, ó. Vai, Josué capítulo 14, verso 6, ajuda eu aqui, isso. Verso 6, os homens de Judá vieram a Josué em Gilgal,
E Caleb, filho do quenezeu Jefoné, disse, deixa eu só ver até onde eu tenho que ir aqui, até o 12, vai. Filho do quenezeu Jefoné lhe disse, você sabe o que o Senhor disse a Moisés, o homem de Deus, em Cades Barneia, sobre mim e sobre você. O Caleb está lembrando Josué o que aconteceu lá atrás. Ele está dizendo assim, Josué, você lembra o que Deus falou lá atrás, né? Você lembra o que Moisés, que era o homem de Deus, falou sobre nós. E Moisés, que era o homem de Deus, tem autoridade como se fosse Deus para nós aqui. Então nós cremos isso como a palavra de Deus. Aí, como se o Caleb estivesse dando uma de João sem braço e falado assim, o que foi que Deus prometeu? Não sei, não lembro não, o que é? Aí o Caleb vai continuar falando. Eu tinha 40 anos. Quantos anos ele tinha, irmão? 40. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me de Cades Barneia para espionar a terra. E eu lhe dei um relatório digno de confiança. Ele está falando a verdade aqui, sim ou não? Então está tudo certo. Verso 8. Mas os meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram o povo desanimar-se de medo. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. E ser fiel ao Senhor aqui era o quê? Levar uma palavra de esperança. Eu fui fiel ao meu Deus, eu continuei com a palavra de esperança. Todo mundo estava falando que tinha gigante, que não ia dar, que nós iríamos morrer, mas a minha esperança continuou firme e o meu relatório continuou fiel. Aleluia. Verso 9. Por isso, aquele dia Moisés me jurou, certamente a terra em que você pisou será uma herança perpétua para você e para os seus descendentes, porquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Pegou ou não pegou? Então vamos lá. Pois bem, o Senhor me manteve vivo como prometeu. E agora pega aí, irmão, você que parou na primeira dificuldade, pega aí. E isso foi há 45 anos. 45 anos que a promessa tinha sido feita lá atrás. E o Caleb está aqui, ó. Você lembra da promessa lá? Eu estou aqui para cobrar da promessa. Eu estou com a mesma esperança correndo nas minhas veias aqui. Eu estou com a mesma fé, com a mesma vontade. Mas vamos ler. Isso foi aos 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso, aqui estou eu hoje, com 85 anos de idade. Verso 11. Ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Eu tenho agora tanto vigor para ir à guerra, como eu tinha naquela época. Verso 12. Dê-me, pois, a região montanhosa que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Na época, você ficou sabendo que os Enaquins lá viviam, como as suas cidades grandes e fortificadas. Preste atenção. Mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como Ele prometeu. Sabe o que Caleb está falando aqui, irmão? Ó, foi há 45 anos a promessa. Eu estou aqui para cobrar o meu direito da promessa, ô Josué. E eu vou te falar uma coisa, quando a gente foi lá, tinha gigante. Pode ser que a gente vá lá agora e os gigantes continuem lá. Eu vou pegar uma espada, vou pegar uma lança e vou derrubar eles do chão, porque a minha esperança continua tão fiel quanto naquele tempo. A minha vontade continua a mesma, o meu desejo continua o mesmo, a minha esperança continua a mesma, a minha fé continua a mesma, o meu coração ainda pulsa pela mesma coisa. Eu tenho a mesma paixão de quando eu ia no primeiro encontro lá no sítio, orar por 3 pessoas. A minha fé continua a mesma, o meu desejo de vencer continua o mesmo. A minha esperança continua viva, pastor Rogério. Foi isso que eu entendi depois daquele dia da reunião. A minha esperança ainda está aqui. Foram 45 anos. Alguém pode olhar para nós e falar assim: mas faz tanto tempo que vocês estão falando de igreja crescer. Larga de ser bobo. Faz tanto tempo que vocês estão falando aí que vocês vão avançar. Todo ano é a mesma coisa. Larga de ser besta. Mas
Eu não sei você, querido, mas a minha esperança continua a mesma. Foi há 45, foi há 10, foi há 15 anos, foram há 5 anos atrás. Mas pode ter gigante, o meu desejo de vencer, a minha vontade de batalhar continua a mesma. Eu te pergunto, será que o tempo não roubou sua esperança? Será que os desafios que vieram nesses 45 anos, metaforicamente, não roubou a sua esperança? É verdade, pastor, eu comecei lá no louvor, mas aí, teve uns problemas lá, eu preferi sair. Por quê? Porque apareceram os Zenaquins? Pastor, eu comecei com a célula lá, mas aí era difícil, né? Por que era difícil? Porque apareceram gigantes? Josué, querido, nesse texto aqui nos ensina muito, Caleb nos ensina muitas coisas. Mas a principal é: continue esperando, continue acreditando, continue crendo, continue com a sua esperança viva. E o último, eu vou encerrar. A última coisa. Por que é difícil falar de esperança? Ou por que o seu coração se fecharia para essa mensagem? Porque é difícil falar de esperança para quem, eu nem sei se essa palavra existe, mas foi a que eu coloquei aqui. Para quem está desesperançoso. Talvez você diga: pastor, mas é a mesma coisa que o senhor falou no outro, não é? Não. O Caleb perdeu a esperança por causa da dificuldade. Se alguém perguntasse assim: Caleb, o que aconteceu? Ele ia falar: mas 45 anos que eu estou na fila, meu. Quem não desiste? Mas esse terceiro aqui, e era aqui que eu queria. Se você não prestou atenção em nada, deu umas cochiladas aí, eu não ligo, mas olha para cá agora. Isso aqui que eu queria falar com você. Esse terceiro tópico aqui é para alguém, não é igual o Caleb, que se você pergunta: Caleb, o que aconteceu? Ele fala: foi os anos, foi as lutas, foi os gigantes, foi as perdas, foi a pandemia. Esse terceiro aqui é que é difícil falar de esperança para quem não tem esperança. E se você perguntar: o que aconteceu? Ele não sabe nem explicar. Oh, papai, fala conosco. Ele não sabe nem explicar. Por quê? Quantas pessoas aconteceu isso nesses dias, irmãos? As pessoas pararam de ir para a igreja e você ia lá e falava: meu irmão, o que está acontecendo? Vamos voltar. Não, pastor, não quero. E você perguntava: por que você não quer? Ele falava: eu não sei, pastor, eu só não quero mais. Porque o ladrão da esperança tomou a esperança do coração deles. E assim, querido, essa é a parte que eu não falei lá em Castilho. Porque lá eu sou pastor. Aqui eu sou pastor convidado. Mas sabe por que? É porque antes do pastor Rogério trazer aquela palavra na terça-feira, eu estava assim. Os meninos estavam aqui, eles sabem. Chegou no final do ano, eu falei: nós não vamos fazer nada. Liberei todo mundo. Falei: vai para sua casa, vai para sua família, eu não vou fazer nada. Não vou fazer culto de virada, não vou fazer culto de Natal, não vou fazer nada, não quero. A minha mulher, a Silvia, que é uma bênção na minha vida, há alguns meses atrás, não agora, ela chegou a falar assim: Rafael, o que está acontecendo com você? Ela chegou a falar assim: se você não quer mais, conversa com o pastor Rogério, fala que você não quer mais ser pastor. E eu nem retruquei ela, eu nem falei assim: como falas uma louca mulher? Eu não falei não. Porque eu sabia que de fato eu não estava dando o meu melhor. E eu não estava dando o meu melhor por quê? Porque a minha esperança havia se acabado. E se alguém perguntasse por quê, eu não sabia nem explicar. Eu não sabia. Aconteceram algumas coisas na igreja, aconteceu, mas não era isso. Era aqui,
Mas o Deus da esperança, Ele faz coisas extraordinárias em nós. E esse Deus é o Deus que pode renovar a esperança. E teve uma palavra que o pastor ministrou no dia que a gente estava lá na reunião, Zacarias capítulo 9. Zacarias 9, verso 11. A palavra diz assim, Zacarias 9, 11. Quanto a você, por causa da aliança que eu tenho com você, é porque você é bom? É porque você é extraordinário? É porque o Rafael merece? É porque ele é bom? É porque não? É porque o Rafael, ele disse, não, Deus me lê, ele é bom demais. É por causa da aliança do sangue. É por causa da revelação da graça. É por causa da cruz do Calvário. Quanto a você, por causa do sangue da aliança que eu tenho com você, eu libertarei os seus prisioneiros de um poço sem água. Sabe o que é um poço sem água, irmão? Tem gente que fala assim, nossa, fulano está no fundo do poço. Mas o fundo do poço ainda é um lugar bom, porque lá não falta água. Mas difícil deve ser um poço sem água. É só escuridão. É só desesperança. Por quê? Porque não tem água para beber, você sabe que vai morrer de sede, não dá para subir, você não tem visão de nada, é uma escuridão. Sabe o que é isso, irmão? É o cenário de quem perdeu a esperança. Mas ele está dizendo assim, quanto a você, por causa da aliança do sangue, eu vou tirar você do poço sem água, eu vou tirar você da desesperança, eu vou tirar você desse deserto, eu vou tirar você desse lugar de escuridão, eu vou tirar você desse lugar que não tem fonte de água viva. Eu vou tirar você. Verso 12, ele diz assim, então voltem para a sua fortaleza. Qual é o convite, querido? Volte para a sua fortaleza. Quem é a sua fortaleza? Quem é a sua fortaleza? O que o salmista diz? Ele é a minha rocha, Ele é a minha fortaleza, Ele é o meu castelo forte, Ele é o meu socorro bem presente, Ele é a minha fortaleza. Voltem para a sua fortaleza, ó prisioneiros da esperança. Oh, como as coisas mudam, irmão. No versículo anterior, você era prisioneiro de um poço sem água, você era prisioneiro de um lugar de escuridão. No versículo anterior, você era um prisioneiro de um lugar sem fonte, de um lugar sem vida, de um lugar sem visão. Mas agora, você é prisioneiro da esperança. Lembra do versículo lá de trás? Lembra que eu falei o que significa esperança no Antigo Testamento? O que significa? Prisioneiro, preso, amarrado, colado, selado, grudado. Voltem para a sua fortaleza, vocês, ó prisioneiros da esperança. Você que estava preso na desesperança, volte para a sua fortaleza, porque você vai encontrar agora uma outra prisão. Mas essa prisão é a prisão nele, é estar com ele, é estar grudado nele, é viver com ele, é viver na rocha que é ele. Irmão, e pensa assim, no ano que eu entrei, na segunda-feira, dia 3, matrícula na academia. Eu sei que ainda não dá para perceber. Ou será que dá? Eu saí de casa, irmão, eu falei, eu acho que eu tô meio... eu acho que tá. Aí o pastor Estélio sentou ali do meu lado. Aí eu comparei meu braço com o dele. Você já assistiu o estalo do Thanos?
Nossa, meu sonho fez assim, ó. Mas eu vou chegar lá. Matrícula na academia. Aí fui fazer um exame toxicológico. Para que a gente faz exame toxicológico? Para mudar a categoria da habilitação. Vou virar motorista. Porque vai que a igreja ganha uma van. Ou um ônibus. Você vai dar um pastorzão. E não só isso. O meu exame médico, psicotécnico, está marcado para segunda-feira. E eu já falei para a Silvia e falei para todo mundo lá na igreja. Segunda-feira eu vou procurar uma faculdade lá em Andradina. Porque os exames é tudo lá em Andradina. Porque eu vou me matricular na faculdade. Eu sei até o curso que eu vou fazer. Eu vou fazer letras. E eu vou me formar em letras. Daqui 3 anos eu vou subir aqui para dar testemunho para você. Que um dia o Senhor renovou a minha esperança. Eu voltei a acreditar que é possível. Eu voltei a acreditar que dá para ter uma nova profissão, um novo estudo, uma nova capacitação. Vamos, irmão, vamos, renove a sua esperança. Quantas coisas estão paradas aí em você? Agora eu vou jogar para você. Quantas coisas estão paradas aí em você? Por que você não entra na faculdade também? Ah, pastor, mas eu já sou formado. Por que você não se capacita mais então? Faz uma pós. Por que você não abre uma célula? Por que, irmão? Não, pastor, já estou liderando a célula. Então por que você não entra num curso teológico? Vai estudar mais a palavra. Pessoal que toca aqui, ó, por que você não vai fazer aula? Vai fazer aula de música. Vai aprender a fazer uns com 7ª e 9ª. É, pastor? Uns slap no baixo. Vai se capacitar mais, irmão. Vai estudar mais. Vai orar mais. Vai buscar mais. Vai dar a mão para o seu pastor e falar: pastor, nós estamos juntos, hein? Ó, nisso aqui, ó, eu não vou largar a sua mão se o senhor não largar a minha. Vamos renovar a nossa esperança, irmãos. Aleluia. Eu encerro. Você pode se colocar de pé no seu lugar? Aqui, ó. Vai nesse tom aí. Você vai cantar? Você canta? Aleluia. Salmo 145, 6. Como é feliz aquele cujo auxílio é o Deus de Jacó, cuja esperança está no Senhor, seu Deus. Presta bastante atenção para você não confundir o que eu estou falando. Eu estou falando para você buscar uma faculdade, mas não estou falando para você colocar confiança na faculdade. É diferente. Eu estou falando para você estudar mais. Se você toca ou canta, para você estudar mais. Mas não estou falando para você pôr sua confiança nos seus estudos. Eu estou falando para você abrir uma célula, mas não estou falando para você pôr confiança lá no que você vai abrir a célula. A sua confiança está no Senhor. E o salmista está dizendo: como é feliz aqueles que confiam no Senhor. Como é feliz aquele que deposita a sua confiança no Senhor. Eu ia te chamar aqui, mas eu acho que não está na hora de fazer isso ainda. Então daí mesmo. Só você sabe, irmão. E a pergunta, o apelo que eu vou fazer é: quem aqui hoje sabe que precisa renovar a sua esperança? É, pastor, olha, entrou o ano e parece que não mudou nada. Sabe, diante de tantos gigantes, pastor, eu não estou te julgando não, eu entendo você. Mas hoje é dia do Senhor renovar a sua esperança, meu irmão. Talvez você diz assim: ah, pastor, mas é que aconteceu tanta coisa o ano passado. Pandemia, a gente perdeu gente amada. A gente foi embora.
Teve gente que foi para casa, foi com o pai. Então é tanta coisa aqui. Eu entendo você, mas está na hora de Deus renovar a sua esperança. E eu nem vou dizer, querido, vou falar nada assim, não tem o que eu falar. Eu só vou te fazer um apelo: deixa o Senhor renovar a sua esperança. Enquanto nós cantamos essa canção, o apelo que eu te faço é: deixa o Senhor renovar a sua esperança. Abra o seu coração e diga: Senhor, me encha com a tua esperança. Me encha com a tua esperança, Senhor. Renova a esperança do Senhor em mim. Você pode dizer: quando tudo diz que não, quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, eu sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar.